Olá, duas rodas, um propósito. Fé, leis e liberdade. Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para um podcast especial falando, no Entre Nós, conversando sobre vida, propósito e temas que mexem com a alma da gente. E hoje, gente, o assunto é sobre duas rodas. Vocês estão vendo que a gente tá todo mundo vestido a caráter, de jaqueta, que a gente já quis se enturmar aqui, porque nós vamos falar de um motoclube cristão e que vai fazer 10 anos, que é o Motoclube Águias de Cristo, com os nossos queridos amigos Paloma e Alessandro. Sejam muito bem-vindos aqui. Obrigada, é um prazer. Podem se apresentar, mas só que antes, né, Cris? Deixa o like, curte, compartilha, segue lá no Instagram o Entre Nós Podcast, que lá a gente coloca todos os cortes do mês, né? A gente coloca todos os cortes do mês relacionados a esse tema. E você vai ser muito bem-vindo lá, né, Cris? Sim, a Cris também posta, nós temos um canal também no TikTok. Curte lá, compartilha, segue a gente, que vocês não vão ficar por fora de nada. Paloma, Alessandro, se apresentem para nós, por favor. Tá. Olá, meu nome é Alessandro, eu sou o presidente do Águias de Cristo de Marília, né? Há exatamente um ano, né? Mas é um motoclube que já tem aqui em Marília uma história de 10 anos, depois a gente vai contar a história dela. Essa aqui é minha digníssima esposa, companheira de fé e de estrada. Se apresente, meu amor. Linda, princesa. Tá escrito ali tá escrito na jaqueta deles assim, ó. Primeira dama, senhora Arruda, primeira dama. Deixa eu ver o que tá escrito. Presidente, que lindo. Bom, eu sou Paloma, a primeira dama do Motoclube Águias de Cristo. Nós estamos aqui juntos nessa estrada, né, amor? Amém. Levando a palavra de Deus através do motociclismo. Né? E temos vivido muitas experiências bacanas que a gente vai poder compartilhar aqui hoje. É por isso que vocês não podem perder, gente. Hoje o episódio está incrível. Né? Verdade. Amém. Entre tantas histórias e desafios, entre sonhos e conquistas, entre nós, mulheres fortes, decididas e guiadas pela fé, conversamos sobre as dores e delícias da vida moderna. Aqui, abrimos nossos corações, discutimos nossos dilemas e celebramos as nossas vitórias. Sejam bem-vindos ao Entre Nós, um espaço de reflexão, amizade e fé. E conta pra gente, como vocês conheceram o motoclube? Bom, começou comigo, né? Eu conheci o Motoclube Águias de Cristo na cidade de Guarulhos, aproximadamente uns 9 anos atrás. Né? Vocês moravam lá, né? Nós Antes de vir pra antes de vir para Marília, nós morávamos em Guarulhos. Só nascido e criado em Guarulhos, né? Depois a gente veio para Marília. E eu conheci o Águias de Cristo logo após eu passar por um processo de acidente de moto, né? Onde eu quebrei a perna, eu operei o fêmur, passei um aperto terrível, né? E naquela decisão eu falei assim, peraí, assim, todo mundo fala assim, poxa, moto é perigoso, moto você se acidenta, moto, hoje em dia moto é colocado como até um sinônimo de morte, você pode morrer em cima da motocicleta, você pode morrer em qualquer lugar, mas em cima da motocicleta é maior. Eu falei assim, eu preciso transformar essa situação de morte que eu quase vivi em cima de uma moto em levar a vida para as pessoas. Foi onde eu comecei a procurar um motoclube cristão, né? Comecei a procurar vários motoclubes cristãos, aí foi quando eu achei pela internet, né? O meu primo também, o Ivan lá de Guarulhos, falou assim, ó, tem um motoclube cristão chamado Águias de Cristo, só que não tinha em Guarulhos, só tinha em Poá, uma cidade de São Paulo que é próxima. Aí nós fomos em Poá, fomos lá na reunião deles, tudo, gostamos, o pessoal receptivo demais, alegre demais, conversa com você como se te conhecesse há vários anos e você nunca nem viu na vida. Então aquele acolhimento, aquele calor humano, já juntando com as motocicletas que a gente tanto gosta, falei, aquilo tomou meu coração, falei, não, é esse grupo que eu quero pertencer. E foi quando logo já começou a surgir o motoclube de Guarulhos, o Águias de Guarulhos, o Serjão. E ajudou a fundar. Então eu fui o segundo integrante do Águias de Cristo. Primeiro foi meu primo, depois foi eu, depois outro primo meu. Então nós somos os 3 primeiros integrantes do Águias de Guarulhos. E ali onde a gente começou a frequentar, fomos escudados lá. Aí depois, logo na sequência, né, filho? Ficamos um ano mais ou menos que a gente estava no motoclube, a gente veio para Marília, onde a gente se filiou com um motoclube Águias aqui. Era outra presidência, tudo, mas é o mesmo propósito, a mesma coisa. E aí a dona excelentíssima veio junto no propósito, né? Porque afinal o Águias de Cristo é um motoclube que ele preza muito pela família. Vocês já eram casados, então? Sim, nós temos 21 anos de casados. 21 anos de casado. 21 anos de casado, parabéns. É janeiro, hein? Ai, que legal. E qual a diferença de um motoclube e um motogrupo? O motoclube, ele tem o seu próprio registro, né? Seu registro CNPJ.
O motoclube, ele tem uma... Embora ambos tenham, assim, seja a união de motociclistas para rodar de moto, tudo, o motoclube ele tem um nível organizacional, assim, bem mais amplo. Bem estruturado. Ele tem um estatuto, né? Não que os motogrupos não tenham, mas ele tem, ele é registrado como motoclube, ele tem um estatuto para ser seguido, né? A gente até comenta, fala assim, se você não gosta de regras, fala assim, o motoclube às vezes não é um lugar muito interessante para você. O motoclube tem regra para tudo, para como se conduzir uma motocicleta, para como se portar no meio das pessoas. Então, assim, cada motoclube tem suas regras, cada motoclube tem suas particularidades, né? Mas todos os motoclubes têm aquelas regras, aquelas particularidades. E é muito interessante, porque assim, você se sente ainda mais acolhido quanto a essas regras, essas particularidades, você vai se sentindo cada vez mais acolhido. Então, a diferença de um motogrupo e do motoclube é que o motoclube você tem essas regras, o estatuto, o registro. O motogrupo não, é um grupo de pessoas que podem, às vezes, não até ter colete, mas é um grupo de pessoas que se reúnem, denominam um nome e saem para andar de moto. No final das contas, é quase a mesma coisa, tirando as regras e o registro legal do motoclube em si. Entendi. E a gente tem um vídeo, né, Cris? Para mostrar sobre um pouquinho do trabalho deles. A gente vai colocar agora para você aí de casa ficar ciente das reuniões, de ver como tudo funciona, dos eventos que vocês frequentam também. Vamos colocar aí para vocês verem. Aí esse pedaço a gente corta, porque não é ao vivo, né? Tá. Ah, sim. É bom de não ser ao vivo, é isso, né? Fala, depois eu pergunto para você. É bastante gente, né? É. É que aí tá misturado todo mundo, né? Mas a maioria é de Marília. Aí não Essa é algumas viagenzinhas que a gente faz na região. Eu já fui lá em Avencas, é muito legal. É. Comer pão com ovo. A bandeira. Não tinha, tava fechado. Esse aqui é junto com o evento do Insanos, ó. Eu assisti sobre eles no TikTok, achei É. massa. É legal. Essa é a nossa confraternização do ano passado. Esse daí é o pessoal de São Paulo lá também, ó, junto lá no Paraguai. Olha os capacetes ali, que lindo. É, coloca no púlpito. Foz do Iguaçu. Sim. O evento foi no Paraguai mesmo, nós temos que atravessar a fronteira. Essa foto aí já é antiga, já. Essa aí foi bem da primeira formação do Águias. Essa é a Ai, Marcha que para lindo. Jesus, em Marcha para Jesus, Veracruz. Aí pulamos de maio. Aí não tinha chegado a galera toda ainda. Esse é o pastor presidente mundial, Benin. Gente boa demais. Esse é o nosso núcleo em Bauru. Futuramente nós Futuramente vai queremos ter um núcleo em abrir Bauru. um Águias em Bauru. Essa é uma das reuniões. Uma de nossas reuniões. Essa aí também é uma foto antiga também. O Mirão, Márcia. Esse foi um desfile de 7 de setembro. Né? Esse aqui Esse foi no Garça. Moto Rock em Garça. Essa antiga também. Essa aí a gente orando pelo Sorrentista no posto. Que legal. É que onde a gente vai passando, abastece ou faz alguma parada, a gente já aproveita e já. Esse vai aí foi um orando. evento que o Insanos fez, nós fomos lá participar junto com as crianças. Esse do meio aí do Insanos é meu primo. Esse é de Guarulhos, o pessoal Esse é de de Guarulhos. Guarulhos. Esse aí é São José do Rio Preto. Esse é o Roger, um dos diretores do Motoclube Nacional. Vocês trouxeram a bandeira? Trouxemos. É? Não, interessante que Esse você, aí não, foi- você vai olhar as fotos, você não vai ver uma foto que a gente não tá sorrindo, cara. Só essa daí que o Dina não sorriu, Esse não. aí foi quando a gente estava orando esses dias, né, amor? Semana passada. Santa Casa. Ai, Na que Santa legal, Casa, a gente. gente vai Tem um bebê que tá orar. internado lá, a gente tá orando por ele. E a gente tem um testemunho para contar de um menino aqui de Marília que se acidentou e a gente foi orou. Sim. Fomos lá orar, tudo acompanhar. Aí, a primeira-dama e o presidente. Esse também nossas reuniões, porque a reunião lá não é num lugar fixo, né? A gente cada vez faz num lugar diferente. Olha lá o pão com ovo e avencas. A Ju, o Silvinho. Silvinho. Eles estão juntos agora. Esse foi o último passeio que a gente fez em Assis semana É, sim, passada. semana passada. Aí também foi assim.
Você foi na praça, né, filho? Foi um evento que teve ali na São Bento. Foi o dia da doação de sangue. Você quase não tá descabelado, né? Não tem como andar com o cabelo certinho de moto. Cássio. Conta pra nós, o que que o integrante, quando chega pra vocês, fala, eu tenho vontade de participar do motoclube. Como que é feito? Ele só, não é, eu tenho certeza que não só é, pode vir, né? Não é assim. Como funciona? Como vocês acolhem uma pessoa? E também depois eu quero que vocês contem com qual frequência as reuniões e qual é o objetivo do motoclube? É ir, talvez, no posto de gasolina, só participar de eventos? Ou vocês têm um objetivo de sempre estar fazendo um trabalho, talvez, de evangelização? Como que é? Tá, vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta foi? A primeira pergunta, ficando velho. como que chega um membro, como é que esse membro é acolhido, o que ele Sim. precisa fazer, Vamos qual o para a processo que primeira ele passa? Nós temos duas situações no Águia de Cristo. A pessoa que é simpatizante com o Águia de Cristo. Porque, assim, o Águia de Cristo é um motoclube, vamos supor assim, diferente. Porque assim, onde a gente chega, as pessoas falam assim, poxa, mas vocês são cristão mesmo? Falam assim, vocês são Por conta do evangélico? por conta, as pessoas têm muito isso, né? De ver um estereotipo e o crente tem que ter aquele estereotipo. Então, E você na não verdade, tem... o que é muito visto também nos filmes, né? Você vê que todo mundo que faz parte de um motoclube chega todo bichão, e eles são agressivos, são marrentos. E, na verdade, eu vim ouvir sobre motoclube cristão agora, conhecendo vocês, vendo o trabalho de vocês. Sim. Então, as pessoas têm esse estereotipo de motoclube cristão, nunca vi isso, porque, né, geralmente tem uma fama de gente ruim, agressiva. O povo tá assistindo muito filme. Aí o que acontece é o seguinte: o motoclube, as pessoas, quando olham, falam assim, nossa, mas é cristão mesmo? Primeiro as pessoas estranham. Elas falam assim, poxa, pode, né? Dá, não dá? E depois que eu falo, não, sim, é cristão. A maioria dos lugares que a gente vai, que as pessoas olham o colete, vê escrito Cristo, que fala, poxa, vocês são um motoclube cristão, que legal. Então, assim, a primeira é o espanto e a segunda é o interesse. Sim. Né? Porque, assim, é diferente, né? Aí o que acontece? Tem duas situações. A pessoa simpatizante fala assim, eu quero começar a andar com Águias de Cristo. Quem que pode andar com Águias de Cristo? Todo mundo pode. Qualquer pessoa pode andar com Águias de Cristo hoje. Pode ir na reunião com a gente, chega lá, vai ser bem recebido, entendeu? A gente vai se alegrar com ela, vai receber uma oração, você entendeu? Nós vamos lá estar junto. Ela vai ter acesso ao cronograma de vocês, dos Sim, eventos, vai ter acesso ao cronograma de eventos. Eu quero ir no evento junto com Águias de Cristo. Pode ir com a gente, não tem problema. É claro que toda vez que a gente viaja, tem um comboio, esse comboio tem regras, e toda pessoa que for andar com a gente no comboio, seja do Águias ou não, tem que seguir as regras do comboio. Isso é fato. Sim. Mas o simpatizante pode andar com a gente, pode ir nas reuniões, vamos juntar em algum lugar, vamos tomar um café, pode ir junto, não tem problema nenhum, tá? Agora, quando a pessoa fala assim, me identifiquei com o trabalho, me identifiquei com a missão e eu quero participar do Águias de Cristo, entendeu? Aí entra por um crivo de avaliação. Primeiro a gente pega os dados da pessoa, né? Faz uma ficha de membro ali, de aspirante, né? No caso, né? Que são os prospectos, que são os PP, né? No motoclubismo fala PP. E tem algumas regras para você poder participar, assim como todo motoclube tem as suas regras, né? O motoclube Águias de Cristo também tem, né? Então, assim, a pessoa, o que ela tem? A regra básica do motoclube é o quê? A pessoa ser cristã, ela ser membrada em uma igreja evangélica cristã, né? Tem que ter ali, tem que ser membrado, tem que fazer parte daquele corpo, daquela igreja. O pastor, né, é importante, o pastor tem que ficar ciente, tem até nessa ficha, né, amor, tem que ter autorização do pastor por escrito, Sim. que ele está ciente de que seu membro, né, vai fazer parte do motoclube. Sim, antes de entregar a ficha para a pessoa, quando a pessoa começa a andar com a gente, é avaliada a conduta, né? Afinal, assim, toda boa conduta é bem-vinda em qualquer motoclube, né? Mas nós levamos o nome de Cristo no nosso brasão. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que é uma responsabilidade muito grande. Nós somos, vamos falar, embaixadores de Cristo. Onde nós vamos, Cristo está conosco, não só no nosso coração, mas no nome do nosso motoclube. Então, a gente tem uma coisa que a gente tem, assim, bastante zelo por isso também. Então, assim, a gente olha a conduta da pessoa, a pessoa de uma índole, né, boa, uma conduta boa, não é uma pessoa de bagunça, né? Então, a pessoa vai participar, mostramos para ela, tem que ser membro de uma igreja,
tem que ter autorização do pastor dela, assinado pelo pastor. Tem que ter autorização da esposa dele. Isso é uma coisa também que eu tenho dúvida. Se, por exemplo, um membro masculino tem interesse de participar do motoclube cristão, a esposa, ela é obrigatoriamente a conduzida a participar ou não? Ela só precisa autorizar. E vice-versa. Se é a esposa que quer participar, ele tem que obrigatoriamente participar ou ele pode só autorizar? Não, ele só autoriza, tá? Não é obrigatório participar. Igual, se chegou só o esposo, você entendeu? E a esposa não quer participar, entendeu? Ela autorizando, você entendeu? Ele participar, ou vice-versa. Por escrito também. Por escrito também. Por quê? Porque o Águias de Cristo, ele não é o Águias de Cristo só para homens ou só para mulheres, ele é para a família. Então, assim, vem a família toda, vem o esposo, vem a esposa, vem os filhinhos, né? Inclusive, nós temos coletamento de crianças, tem o coletinho, tem Eu vi ali um nas brasão fotos, diferente. Então, tem O brasão do Águia já não é essa águia, uma pensado águia na bebê. família que toda. bonitinho. Então, assim, o motoclube é pensado para a família. Só que assim, aí você vai pensar, poxa, como que vai rodar a família numa moto? Né? A pessoa tem 2 filhos, como que ela vai rodar numa moto? Então, assim, nós temos os carros de apoio. Quando nós saímos para algum evento, alguma coisa, sempre vai algum carro de apoio. Então, a gente sempre tenta mesclar, igual uma vez a gente foi viajar, eu fui com a moto e ela foi com o carro só para poder levar as pessoas, os filhos das pessoas que queriam ir junto. Então, a gente preza muito por esse evento em família. O esposo, a esposa, os filhos, tudo junto. Então, assim, essa é uma das regras para a gente poder ingressar no Águias de Cristo. Ser cristão, né? E depois ingressar, e depois tem um período de 6 meses de avaliação a 1 ano. 6 meses a pessoa mantendo a conduta, passando pelo crivo de avaliação, frequentando as reuniões, se dedicando ao Águias. Aí ela recebe o PET, e depois de 1 ano, no mínimo, ela conquista o brasão. Nada disso é dado, tá? No motoclube a gente fala que tudo é conquistado. Isso. Então, assim, não tem assim, eu comprei o brasão ou eu comprei o PET. Não, é conquistado. Se você conquistou, você recebe. Se você não conquistou, você não recebe. Eu até conheço pessoas que têm 3 anos de Águias de Cristo e não tem o brasão das costas ainda. Então, a pessoa ganha o pet aqui na frente, né? Conquista, né? Conquista. Não ganha, conquista, desculpa. E o brasão é o que fica nas costas. Isso. Depois ela conquista também. Isso, aquela conquista também. Quando você conquista o PET, você é meio colete. Entendi. Você entendeu? Você não é um membro ainda do Águias de Cristo, efetivo do Águias de Cristo ainda. Quando você fecha o colete, que você tem o colete completo, que você coloca o brasão das costas, aí sim você é um membro. Então, assim, aí você já tem poder de voto, já participa das reuniões de diretoria, você já tem um poder de voto. Né? Então, assim, quando você conquista o brasão, aí sim você é um membro oficial do Águias de Cristo. E é muito legal o brasionamento. É tudo muito sério, né? Muito organizado. Tem uma cerimônia? Tem uma cerimônia. Inclusive, nos nossos eventos, igual vai ter o nosso evento agora dia 19, depois a gente vai falar sobre ele, tem uma cerimônia, a gente chama lá, os meios coletes lá na frente, né? Eles vão lá. É o brasonamento. É o brasonamento que eles falam. Nós chamamos os pastores, né, lá na frente, nós oramos por eles, ungimos eles, entendeu? Porque o que eles estão recebendo não é só um colete, é uma missão. Eles aceitaram a missão de que em 2 rodas ele vai levar o evangelho para todo lugar. Então ali... Não é só o passear de moto com um grupo, né? Não. Tem um trabalho missionário a ser feito Sim. pelo Águias de Cristo, que é, na verdade, a finalidade do grupo. É que vocês juntaram o prazer de andar de moto com a missão. Sim, com a missão. Exatamente. A gente fala que é um passeio com propósito, porque passear, qualquer um pode pegar um amigo de moto, né? Vamos fazer um grupinho, vamos viajar, vamos passear. Mas o Águias de Cristo, ele tem esse passeio com propósito. Sim. Né? Então, nunca é só Todo um lugar. passeio. Todo lugar que a gente vai em Avencas, que é pertinho. A gente vai em Garça. Aonde a gente passa, a gente tem uma missão de pelo menos orar por alguém, de levar uma palavra para alguém, mesmo que seja, às vezes, vocês viram ali na foto, um passeio que Avencas, onde a gente foi comer o pão com ovo, né? Mas ali, mesmo no momento de descontração, de comunhão, vai ter um propósito. Nós vamos orar pela pessoa que está nos recebendo no estabelecimento. Nunca é só um passeio. Né? Sempre vai ter um propósito. Sim. Eu acho que uma coisa importante do que vocês fazem é também desmistificar a questão de que, para ser cristão, a gente tem que não estar no mundo. A gente tem que abrir mão de coisas do mundo, né, que não condizem com a vida Sim. cristã. São as renúncias, Mas a gente né? pode ser feliz, a gente pode se divertir, a gente pode estar entre amigos e falando da palavra de Deus com as pessoas e sermos alegres. Sim. Porque às vezes parece que para quem não é da igreja, se eu me converter, eu vou abrir mão de tanta coisa que eu nem vou conseguir mais ser feliz, né? Sim. E não é isso. Vocês Sim. conseguem mostrar
né, com essa dinâmica de vocês de estarem nos lugares e falar com as pessoas e se aproximar e orar e estar em comunhão ali, se divertindo, né, fazendo um lanche, batendo um papo entre os amigos e as pessoas estão vendo. Olha, eles são cristãos e eles estão aqui participando, se divertindo, são alegres, né? É porque, às vezes, as pessoas, algumas ainda têm aquela visão de, o cristão é chato, ir para a igreja é chato, né? Um povo que não faz nada. E muito pelo contrário, a gente é muito feliz e onde a gente chega, o motoclube especificamente falando, a gente leva essa alegria de servir a Deus, né? E para quebrar esse paradigma mesmo, né? De que, cristão não pode fazer nada. Não, nós temos nosso jeito, né? De servir a Deus com muita alegria, né? E o interessante é que, assim, que não é nada forçado. A gente não é, assim, feliz na frente das pessoas para elas verem que nós somos um motoclube cristão. Nós somos felizes mesmo. Se você olhar na nossa foto, não tem uma foto que a gente... Só na frente do hospital ali, orando por uma pessoa que está enferma, que realmente é um momento que está todo mundo sentindo uma dor, né? De se colocar no lugar dessa família. Mas mesmo assim, por dentro do nosso coração, ainda há felicidade, porque nós queremos que Deus pode curar aquela pessoa ali, como curou. E nós temos relatos, né, de pessoas que foram curadas através de uma oração. Então, assim, eu acho que nós transbordamos aquilo que nós temos dentro de nós. Nós temos Jesus Cristo dentro de nós. E essa alegria que Cristo coloca em nós transbordamos para fora. Não tem como segurar. Ela é insegurável. É um povo feliz, né, gente? E qual que é a frequência que vocês fazem esses eventos? Ou como que funciona? Alguém liga para vocês e fala assim, eu gostaria de oração, que nem para essa criança que vocês foram fazer na frente da Santa Casa. Como que essas reuniões, essa união, com qual frequência acontece? Nós temos 2 tipos. A reunião do Águias é quinzenal. Nossa, aqui em Marília é quinzenal. Agora nós estamos fazendo toda sexta-feira por causa do evento que está próximo, a gente precisa resolver um monte de coisa. Mas é quinzenal. É de sexta-feira, por enquanto, né? A gente está vendo a probabilidade de passar para sábado, onde nós se reunimos ali, tratamos algumas coisas do motoclube, levamos o violão, ali nós se alegramos, entendeu? Pode ser, ultimamente está sendo num loja de conveniência de posto de gasolina, né? Ultimamente está sendo ali na Esmeralda, a gente se reúne ali, tem um espaço legal, amplo, dá para a gente se alimentar, tudo. E a gente leva um violão, canta um louvor, coisa, né? Na nossa alegria ali, comportando, claro, respeitando o ambiente com os próximos ali. Então, a gente tem essas reuniões quinzenais, toda sexta-feira, aquelas quinzenais, uma sexta sim, uma sexta não, às 20 horas, né? E a gente sempre está colocando no grupo dos amigos, porque nós temos o grupo do Brasionados, que são os coletes fechados, o grupo no WhatsApp dos aspirantes, né? Que são os novatos, os prospectos que estão entrando, né? Que a gente coloca coisa específica para eles, e o grupo dos amigos, que é de todo mundo. Lá tem pessoas que não é do Águias, simpatizante, pessoas de outro motoclube, lá tem todo mundo lá. Então a gente sempre coloca o aviso da reunião, reunião, tal data, a gente tem um cronograma, a gente sempre coloca lá. A questão da oração, às vezes nós somos chamados para poder, tal pessoa está internada, ou na maioria das vezes a gente fica sabendo, algum amigo nosso, algum conhecido, falou, tem uma pessoa que está internada, precisa de oração, a gente vai lá no hospital e ora. Mesmo do lado de fora, né? E a gente depois, a gente tem até testemunhos para contar sobre isso daí. Que bom. Esse sentimento de pertencimento a um grupo, de estar acoplado a um grupo, traz um sentimento de fortalecimento da autoestima e da saúde mental. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque é como a gente sempre fala aqui nos episódios, não é terapia, mas é terapêutico, né? E aí, quando a gente olhando, eu estudando um pouquinho, teve até um meme que não era meme, tem muito fundo de verdade. Que a psicóloga estava falando assim, você precisa ouvir sons que te acalmam. Aí o motociclista colocou o som da moto. É o som que acalma ele. No meu caso, por exemplo, eu faço parte de um grupo pequeno de ciclistas, que é uma coisa assim espetacular para mim, que no grupo existem pessoas que foram transformadas, curadas da depressão, foi todo um processo. E existe um equilíbrio, a gente também comenta muito sobre isso aqui, né, Cris? Existe um equilíbrio. A gente precisa, para a gente manter uma saúde mental adequada, a gente precisa ter em equilíbrio o nosso físico, a nossa saúde mental e espiritual, né? Então, a gente já falou isso em outros episódios. Então, a gente sabe quando a pessoa tem uma saúde mental adequada, quando ela consegue lidar com as adversidades, com os problemas, né? De forma que ela consiga controlar as emoções. A gente sabe quando a pessoa não tem saúde mental, quando acontece uma intercorrência, quando acontece algum tipo de coisa que entristece a pessoa. E ela, lógico, saúde mental, gente, não é a isenção de tristeza. Não é isso. Saúde mental é você reconhecer os seus sentimentos, passar por aquele momento de tristeza, de alegria e
próxima fase, sabe? Não ficar estendendo demais aquele sentimento de tristeza, não consegue ressignificar. A gente já falou aqui também sobre carregar traumas, coisas que vão pesar durante a caminhada e não conseguir esquecer. Saúde mental é você ter um equilíbrio. Ai, nossa, tô chateada, não deu certo aquilo, não deu certo aquele compromisso. Ah, mas sentir aquilo, porque a gente tem que se permitir sentir aquilo, mas pensar assim, tá, vamos lá pro plano B. Entendeu? Não ficar muito tempo carregando, estendendo aquele sentimento ruim de tristeza. E nem tampouco, quando tem uma situação que é para estar sofrendo, você está numa situação de euforia, porque isso também é uma prova de descontrole. Porque se você está vivendo um momento que é para você ter dor e você foge da dor para um momento de euforia, também você está desequilibrado. Exatamente. Sim. É ter o autocontrole das nossas emoções. E aí, eu tenho aqui para mim que a saúde espiritual de vocês tá ok. Né? A saúde mental também e o físico também, porque é uma forma de exercitar a mente, de ter qualidade mental, você sair com o grupo, e aí, diferente do carro, né? Você sente o vento no rosto, e aí você vê aquelas paisagens, isso ajuda a adequar, a colocar as coisas no lugar na nossa mente. Faz bem para a mente também. Sim. E o que eu queria perguntar aqui para vocês? Vocês, Paloma, desculpa. Você, Paloma, pode dizer de alguma experiência que vocês já vivenciaram, de pessoas que talvez estavam com a saúde mental fragilizada e que chegaram até vocês? Você tem algum testemunho? Ou de pessoas que aceitaram Jesus através do Motoclube Cristão? Nós temos, sim. Mas acho que daqueles que mais se destacaram foi de uma irmã que nós fomos acionados, vamos dizer assim, pediram para nós um apoio, né, para a irmã de Guarulhos, uma irmã de Guarulhos, e ela estava passando por um processo assim de saúde emocional, onde ela precisava de um apoio espiritual junto. E aí o HG Cristo foi até a casa dela, oramos por ela, e ela estava passando por um momento meio depressivo. E o conviver com o HG Cristo, a partir do momento que ela começou a andar conosco, nas reuniões, nos passeios, né? Ela foi melhorando, foi avançando no processo de cura dela, de depressão. E até naquele momento, eles tinham uma situação conjugal que ainda não estava, como que eu vou dizer, não eram casados no papel, né? E era uma coisa que ela queria, e às vezes havia aquele desacordo entre o casal. E através do Águias de Cristo, eles entraram no consenso, se casaram, e nós tivemos a honra até de organizar o casamento deles. Ela se envolveu tanto no motoclube, foi tão importante para ela nesse processo que ela queria fazer a questão de ter um moto-casamento. Ai, Olha que legal. Então foi muito legal, porque a gente viu assim a transformação dela, a transformação não somente no emocional, mas na vida conjugal, né? E foi uma alegria para nós, porque até então, para nós, nós temos já uns 9 anos de Águias de Cristo, a gente nunca viu em lugar nenhum até agora um moto-casamento. Então ela entrou de triciclo, de noiva. É muito legal. A decoração foi tudo com as cores do nosso brasão, né? Então foi uma experiência assim muito marcante para nós, acompanhar essa família, né? E poder de certa forma ali transbordar, né? O amor de Jesus através do motoclube. Vocês transmitem. Só de conversar com vocês e conhecer um pouco da história de vocês, um sentimento de fraternidade e de família, né? Motoclube, esse motoclube Águias de Cristo é uma família, né? É uma família. E é importante você ter falado que vocês acompanharam ela no processo de depressão. O importante, gente, é reconhecer que você precisa de ajuda. Reconhecer que a gente precisa de ajuda é o primeiro passo. E depois, pedir sim um apoio espiritual ou apoio à base familiar. Por isso que eu disse que o motoclube são família. A base familiar é muito importante para uma pessoa que está com depressão, ou até mesmo com ansiedade, né? Porque se não cuidar da ansiedade, da síndrome do pânico, vira uma depressão. Sim. E aí uma depressão grave, né? Com os graus 1, 2, 3 grave. E aí a pessoa tende a se afundar. Então ter a base familiar, pertencer a um grupo do motoclube, né, cristão, ajuda, impulsiona a pessoa a se levantar daquele estado onde ela se encontra, talvez se encontra no fundo do poço. E vocês têm esse papel de ajudar a se levantar, de ajudar, talvez, não só
a parte emocional, às vezes financeira, conjugal, estar ali perto, né? Talvez discipulando, não sei como vocês usam a expressão, talvez discipulando, ajudando, na parte emocional, na parte física também, Sim. né? Na saúde mental. É super importante. Agora, Cris, eu queria que você falasse um pouquinho como que a gente monta um motoclube legalmente. Bom, isso é importante. Para se ser um motoclube, a gente tem que ter formalidades que precisam ser feitas, né? Precisa ter um estatuto, precisa ter um CNPJ e ter as regras. Eles precisam ser estabelecidos regras de procedimento, que vocês até mencionaram aqui, que o Águias tem. Tem um estatuto. Também vai ser necessário classificar ali a diretoria. Então, tem assembleias de eleição periódicas que precisa compor a diretoria, que basicamente o mínimo tem que ter presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Sim. São os cargos... E secretário, já falei, né? Isso, você falou. Preciso ter para que possa fazer os procedimentos legais, assinar pelo motoclube, responder pelo motoclube, Sim. fazer as organizações. E as assembleias têm a ordinária e a extraordinária. Então, a ordinária são aqueles assuntos que têm períodos legais que elas têm que acontecer. Por exemplo, eleição, o estatuto vai dizer de quanto em quanto tempo tem que ser feita novas eleições. E, às vezes, até algumas regras de como admissão, desligamento de membros, coisas que precisam constar ali. Então, nessas assembleias, qualquer coisa que for mudar, por exemplo, no regulamento, tem que passar por uma assembleia, tem que ter uma quantidade de aprovações. E, além disso, tem que ter um cadastro do CNPJ e registro no cartório de registros civis. Depois disso, ele precisa ter a regularidade das reuniões, né? Ela tem que acontecer de forma regular. E as extraordinárias podem ser assuntos, por exemplo, decidiu-se fazer um evento. Então, vai fazer uma extraordinária para fazer quanto vai gastar, onde vai ser, quem vai ficar responsável pelo quê. Então, isso também é feito de forma formal. E é importante que se tenha os documentos que determinam quais são as responsabilidades ali, porque num momento de ter que assinar um documento ou responder judicialmente, tem as pessoas que estão responsáveis por isso. Cris, eu vou te usar, porque você é a nossa advogada maravilha. Eu quero que você fale agora um pouco sobre a legislação de trânsito para os motociclistas. Isso não sei se no Águia vocês dão a instrução, mas existem regulamentos com relação ao trânsito, por exemplo, para a moto, que vai estabelecer que não pode usar equipamentos soltos, né? Tem que estar presos na moto. Sim. Ele vai falar também com relação à dimensão, ele não pode ultrapassar as dimensões da moto em termos de altura e largura, porque pode comprometer a segurança. Regulamento também com relação a capacete, né? Tem que ser um capacete que tenha o selo do Inmetro. Sem ele também, o motociclista está mais exposto a risco, porque provavelmente ele não tem a proteção adequada, né? E a moto, ela oferece mais riscos do que o carro. Sim. No carro, a gente também está exposto a um acidente, mas a moto é muito mais, né? o para-choque da moto é a o peça da gente. É o nosso Tem corpo, jeito. né? É o capacete ou o peito, um dos dois. Um dos dois vai ser atingido. As pernas, braços, então sempre vai estar muito mais exposto a um ferimento. Então é importante ter essas... Além disso, o condutor da moto, ele tem que ter a carta A ou AB e ele tem que ter... Para carregar a garupa, a moto tem que estar adequada, banco adequado, com o tamanho, só pode carregar um garupa, que em algumas cidades a gente vê, né? 3, 4. Três, quatro. E a família moto. inteira, né? As Parecendo crianças a no Índia. meio. Sem os capacete. adultos. Eu tive recentemente, a gente teve em Maceió, quase ninguém usa capacete. Sim. Então não sabe o perigo que é. E a gente precisa estar com a documentação do veículo em ordem, né? PVA, licenciamento. Agora não está, o DPVAT no momento ele está suspenso, mas pode voltar a qualquer momento, e é importante que se observe se ele voltar a ser cobrado. O DPVAT é um seguro, né, que até então era cobrado, e no momento de um acidente ele servia para danos corporais, né? Sim. Para indenizar em questões de físicas mesmo da pessoa. E ele, nesse momento, não está sendo pago. Outras legislações que o motoclube tem que estar atento.
é com relação a eventos, organizações de eventos. Existem várias regulamentações que têm que ser respeitadas se tiver uma estrutura física, se tiver a quantidade de pessoas que vai estar no lugar, se vai precisar fazer interrupção de vias para poder fazer Sim. aquele tráfego da moda do clube ali naquele perímetro. Precisa ser avisado as autoridades, bombeiro, segurança pública, para que possa ter ali o aparato necessário, o acompanhamento, porque num eventual acidente ali, ter o suporte para as pessoas, porque o motoclube, como o evento é organizado por ele, diferente, né? Se eu estou passando numa via, eu sofri um acidente, eu sou responsável pelo individual. Agora, dentro do perímetro do evento, o motoclube pode ser responsabilizado. Então, é importante estar com essas autorizações de bloqueio, até se for servir alimentos, né? As licenças ali de alvará, de funcionamento, tem que estar ok, para que não tenha nenhum problema. Existe alguma outra precaução? A gente tem que pensar também na segurança em termos de seguros, né? A gente também tem a possibilidade, por exemplo, numa organização de evento, se acontece um acidente, por exemplo, uma estrutura cai em cima de alguém, o motoclube pode ser responsabilizado, porque a estrutura é ele que contratou. Sim. E aí, nesse caso, existem seguro responsabilidade civil para eventos que você pode contratar ali, que vai dar assessoria. Ele tanto responde judicial, por exemplo, se for acionado judicial, despesa médica, das coisas que forem feitas do evento. O que ele não cobre? Ele não cobre coisas que aconteçam com os integrantes fora da área do evento, ou ele não cobre também coisas que sejam feitas entre os participantes, né? Se tiver um atrito, por exemplo, entre os participantes, cada um responde individual. E ele também não responde com relação a coisas que tenham sido feitas intencionais, porque se for uma coisa criminosa, por exemplo, o seguro não cobre isso. Além do seguro nos eventos, também o seguro, por exemplo, vocês estiveram no Paraguai, Argentina ali, não sei quanto vocês adentraram e às vezes, dependendo de qual perímetro, pode ser que na Paraguai, por exemplo, que a fiscalização é um pouco menor, não tenham cobrado, mas o seguro Carta Verde. Para a entrada no Mercosul, com exceção do Chile e alguns países ali para cima da Bolívia, que não pedem, né? O Chile, ele pede o Suapex, que é outro seguro, que é similar, que esses seguros dão cobertura para terceiros. Então, para adentrar no país, você tem que ter, porque se acontece um acidente, você vai embora, a pessoa, o nativo do país fica prejudicado. Então, por isso é obrigatório. Além dele, também pode ter o seguro de vida, que, como a gente falou aqui, né? Devido ao risco que se expõe, é uma segurança importante, porque você não protege... Ele além de dar proteção para você no sentido de um período de invalidez, você comentou do seu acidente aqui, que ficou um período sem conseguir, né, ter aí sua vida regular, e até um pouco trauma, até, né, no começo, que um acidente sempre deixa um pouco. Nesse momento, o seguro de vida ele também cobre no caso de uma invalidez permanente ou parcial, e protege também os familiares, né, porque a gente aqui está falando justamente de pessoas que estão comprometidas com a vida cristã e muito comprometida com a família, que é muito importante saber que a gente não segura aquilo que a gente faz para não usar. Para não usar. A gente faz só para ter certeza de que estaremos protegidos. Deus está lá cuidando da gente, mas Ele não disse que a gente não precisava tomar algumas precauções, né? Se acontecer. Se acontecer, você está protegido. Além do seguro da moto propriamente, que também pode ser feito. Também, seguro da moto. Seguro da moto. Dependendo da região, aqui na região a gente tem menos assalto, menos risco a esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, o motoclube em São Paulo, para se reunir, muito difícil que as pessoas circulem lá sem um seguro contra roubo e furto, né? Independente da moto, porque, gente, eles estão com um motão lá fora, chique, hein? Bem equipado. Depois a gente mostra a foto para vocês. Chique, hein? Tem que ter um seguro mesmo. Seguro até dos equipamentos, né? Sim. Sim. Até porque a gente não tem tanto índice de roubo, mas tem muito acidente de moto aqui na região. Sim. O que eu falei, de roubo aqui a gente não tem muito, né? Porque aqui na região é mais tranquilo do que São Paulo, mas tem um acidente. Sim. Então é isso. Gente, 10 anos do Águias de Cristo. E dia 19 vocês vão fazer um evento. Fala um pouquinho pra gente da programação desse evento. O que vai ser, o que vocês vão celebrar,
como que vai funcionar, vai ter lugar pra gente dormir? Porque eu tô querendo ir. Vai ter coisas, além da oração, do nosso momento com Deus, vai ter algum lanche pra mim? Vai ter brinde? A gente Conta tá com tudo. uma expectativa muito grande. Isso A gente tá mesmo. muito feliz, assim, porque 10 anos é uma década aí de história do HG Cristo em Marília. Né? E o HG Cristo, ele é um motoclube que já está assim, internacional. Então, nós temos ele no Brasil, nós temos eles em mais 11 países. 12. Uau! 12 países. né? Uau! Então, não é uma coisa assim que... uma coisa pequena. Então, ter um motoclube aqui na cidade de Marília e completar essa década de existência aqui em Marília, para nós é muito especial. Sim. Né? Então, nossa cidade é presenteada com esse motoclube. Sim. Né? E nós temos uma programação muito bacana para comemorar. Nós vamos ter lugar, sim, para os viajantes que vierem de fora, né? Nós temos um formulário que nós estamos... à medida que vão confirmando se vão vir ou não, a gente envia esse formulário para preencher, porque nós vamos ter um lugar para acolher esses viajantes, né? A gente se preocupa porque eles já gastam para vir para cá. Então, a gente tem, sim, as indicações de alguns hotéis, porque pessoas, às vezes, preferem ir para hotel. Mas, para pensar também no custo dessa pessoa, dessa viagem que ela já vai ter para vir para o evento, então, a gente pensou nesse carinho de ter um lugar para acolher essas pessoas. E nesse lugar nós vamos ter uma área de camping, para quem gostar de mais aventura, dormir ali numa barraca. Né? Nós temos algumas acomodações também nos quartos, um lugarzinho com uma piscininha. Nós vamos ali fazer uma fogueira para aproveitar esse friozinho, né? Acolher bem esses irmãos. Nós vamos ter um jantar, né? Também, que a gente fala que é o 0800. 0800 é quando não é cobrado. Sim, Então, na é faixa. grátis, Legal. é É de na grátis. faixa. Então, tudo que vocês ouvirem, é 0800, é porque é na faixa. Então, nós vamos ter o jantar ao final do evento. Nós vamos estar levando o pessoal num comboio até essa chácara, que é o lugar onde a gente vai acolhê-los. Nós vamos ter um café da manhã no dia seguinte. E também, voltando um pouquinho na programação, na chegada no início do evento, às 14 horas, nós recebemos os motociclistas com um coffee break, que é 0800 também, E esse evento vai ser realizado aonde? na Igreja Alvo, Aqui em Marília. Isso, aqui em na Marília. Lá no final do Esmeralda, gente. Isso. Lá no Às finalzinho. 14 horas, Às então, vai 14 se horas. iniciar. E aí, recepciona os convidados, os integrantes, com coffee break 0800. Sim, E no depois? Capricho. Aí depois nós temos a motociata, né, amor? Isso. Só um adendo interessante que assim, o aniversário é do Águias, mas a festa é de todo mundo. Sim. Porque assim, quem que vem no aniversário do Águias? Não é só os Águias. Igual, Não. a gente vem Águias de Cristo, por isso que a gente coloca tudo 0800, por quê? O pessoal já tem a despesa da viagem. Mesmo se não fosse 0800, eles vêm. Vem pessoal de Minas Gerais, vem pessoal do Paraná, vem pessoal de São Paulo, vem pessoal do Rio. Sim. No último evento tinha um do Pará. Vocês Tudo estão esperando Legal. quantas pessoas até agora, assim, pelo... Umas 200, 250 pessoas, assim. Mas eu acho que vai superar isso daí, né? Mas assim, o que acontece? Por que eu falo que o evento é nosso? Porque assim, a gente chamou todos os motoclubes. Então, assim, motoclube de Marília, que vocês imaginar... Eu não vou citar nomes, porque senão eu acabo esquecendo de algum. E aí pode ficar triste, né? Fica ruim, hein? Fica ruim. Aí, então, o que acontece? A gente chamou todos os motoclubes, mandamos os convites para todos. Não só cristãos, né? Não, Todos, motoclubes tradicionais, é. todos. Porque Porque a ideia é evangelizar também, Sim, né? Sim, com porque certeza. o motociclismo é isso. Assim, você está em cima de uma moto, não importa se você é motoclube cristão ou não, a gente é motociclista. Então, esse é legal no motociclista. Independente de raça, cor, religião, motociclismo é isso aí. Irmandade, fraternidade, honra. Então, assim, a gente chama todo mundo e eles vão vir. Tem retorno de vários já, que vão vir de outras cidades. Então, a gente faz tudo isso daqui justamente para eles poderem ter vamos dizer assim, ser bem cuidados, né? Eles ter um café para eles tomar. Ser bem acolhidos, Ser bem né? acolhidos, né? E aí o que acontece? Às 14 horas vão ter um coffee break. Às 16h30 a gente junta todas as motos e faz uma motociata por Marília, né? Saindo da Igreja Alvo. Todos os motociclistas fazem um comboio gigante, muito legal. E nós paramos na Prefeitura de Marília. E ali na Prefeitura de Marília estacionamos as motos e fazemos uma oração. Pela Prefeitura da cidade, bacana. pela administrativa da cidade, abençoando a cidade, que Deus dê sabedoria para eles. Fazemos uma oração ali, pegamos o comboio de novo e voltamos até a igreja, né? Aí de lá nós começamos o sorteio de brindes. Isso. Né? Todo evento a gente faz um sorteio tradicional de brindes. Então, todos aqui estão convidados. Quem está assistindo está convidado, porque vai ser muito especial. Nós temos conseguido parcerias com várias lojas
vários parceiros aqui em Marília. Vai ser um momento muito O bacana. interessante, assim, o nível de cuidado, de amor que a gente tem por todos que vão vir, né? Sendo do Motoclube Águas de Cristo ou não. As pessoas que foram arrecadar brindes, né? Vou até colocar em destaque aqui a Marilei. Meu Deus do céu, nós temos uma integrante do Águas de Cristo. A gente brinca que ela é a rainha dos brindes. Ela é a rainha dos porque ela brindes. é sensacional. Ela tava... Ela... Manda um abraço pra ela. Marilei, um abraço pra você. querida. Você é Andressa demais. também, né? Que é a filha dela. A Marilei, toda vez eu falo assim, nós vamos arrecadar brindes pro evento. A Marilei fala, já consegui tantos, daqui a pouco tantos. O WhatsApp bombou, né? Tá com umas caixas de brindes lá. A gente fala assim, meu Deus, isso aqui é tudo da Marilei, né? E detalhe, ela tava com o pé quebrado. Ai, meu Deus. Imagina verdade, se não a Marilei tivesse é um pé. demais. Ela estava com o pé quebrado, usando botinha. E a gente via assim Ela nos melhorou e foi. olhinhos dela o desejo que ela tinha de fazer o que ela faz de melhor, que é arrecadar brindes. Sim, E então- a filha dela, antes mesmo dela estar totalmente recuperada, claro que ela foi obediente, ela foi, né, fez o esperou. repouso direitinho. Mas assim, a filha dela colocava ela no carro, né? Ia parando nas lojas, entregando os ofícios e arrecadando os brindes. Então nós estamos aí com... Então nós fazemos o sorteio às 17h30. Depois nós temos o louvor. Vai vir uma banda muito legal de Bauru. Sim. Rockão mesmo, rock gospel. Ai, que Agora, adoro. Né? Vai então. ser muito bacana, Então, vamos pular bastante. A banda A Missão Mais Vida vai vir de Bauru pra cá. Então, assim, é pra tirar o pé do chão mesmo. Eu tava conversando ontem na reunião. Eu falei assim, gente, vai ter um rockão pesado. E nós temos que colocar essa alegria pra fora. Então, nós vamos pular. Nós vamos perder 1 quilo. Pelo menos uns 2 quilos de perde. Vai ter... Também não é só atividade, também é atividade física. É atividade física. É isso aí. E depois nós teremos a ministração, né, com o pastor Tiger, da PIB de Marília, uma palavra Uma abençoada, bênção. né, que é uma bênção, que nós conhecemos ele. E depois vai ter os brazonamentos, os coletados, nós temos 9, né? Nove. Nós temos 9 pessoas para fazer o brasionamento só do Águias daqui. E às vezes quando do Águias de outras regiões também que tem que brasionar, às vezes pode pegar um evento mais próximo, vamos supor. Se tem o nosso, eles brasionam no nosso. Só que só vai ter o nosso mesmo. Aí depois tem a entrega dos troféus, presidentes, né? E aí o prazo é encerrar umas 20h30 ou às 21 horas, a gente está encerrando. Né? Do dia 19. Do dia 19 do 7, para o pessoal poder... Mas o interessante é que o pessoal chega, coloca as motos lá, aí pronto. Chegou as motos, filho, chegou a alegria do lugar. Aí você vai, conversa com um, conversa com o outro. Aí não importa se você é do Águia, se você é de outro motoclube. Você abraça, conversa, troca ideia, pergunta da moto. Isso que o motociclismo traz, essa proximidade. E é isso que é interessante nos eventos do Águia de Cristo. Nós trazemos essa proximidade do motociclismo com a nossa fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós juntamos o nosso amor pela motocicleta, nossa paixão pelo motociclismo, O amor a Jesus. com o amor incondicional que é pela palavra do Senhor Jesus. Muito bom, muito bonito o trabalho de vocês. A gente fica até emocionado, né, de ver, assim, porque a gente acha que só tá dentro da igreja, né, fazendo a pregação, que isso é ser cristão. Ser cristão é viver no mundo sendo cristão em todas as coisas que a gente faz. Todas as É no coisas. trabalho, no momento de lazer. E essa preocupação que vocês demonstraram com o nome de Cristo, porque infelizmente quando alguém vê algum cristão fazendo alguma coisa, a primeira coisa que a gente ouve é cristão. Né? E aí vai para conta de Cristo uma atitude não muito boa do ser humano. Vai para conta de todo mundo, né? Fala que todo mundo que é cristão acaba levando aquele jargão, sim, né? a gente acaba levando esse jargão. E vocês terem essa preocupação desse cuidado, de cuidar do nome de Cristo, até na admissão de alguém para o Águias, né? Cuidando dessa conduta, Sim. porque vai manchar o nome do Águias de Cristo? Vai. Mas o mais importante é o nome do Senhor, Jesus, que quando a gente não tem uma conduta adequada, é ele que leva a culpa. Ele já levou essa culpa, ele já pagou naquela Já cruz pagou naquela e cruz. ele continua pagando a cada vez que a gente, em algum momento, desliza e a pessoa que, Escandaliza, principalmente né? as pessoas que não são cristãos, não conseguem fazer essa separação do ser humano, né? Porque somos falhos e pecadores. Sim. E estamos aqui tentando nos redimir e tentando seguir os passos de Cristo. Isso não é uma tarefa fácil, porque o sangue que corre aqui e as emoções Sim. que a gente carrega, os hormônios que a gente carrega, mexe com a gente de muitas formas, né? E essa plenitude a gente só vai ter quando estiver lá, Sim. do lado dele. Mas é um exercício constante de tentar ser esse ser humano que mais parecido com Cristo. Essa é a nossa tarefa, né? Aqui. Sim. E vocês levarem isso para as pessoas tirando essa coisa do tabu de que é um grupo de motoqueiros, do estereotipo
do cristão de terninho, com a Bíblia embaixo do braço, sim. e que se você não está dentro da igreja, falando de Cristo dentro da igreja, você não está sendo cristão. Vocês mostram que não, a gente é cristão em todo tempo e a gente precisa ser Exatamente. cristão em todo tempo para que quem não está na igreja consigam conhecer a Cristo também. Porque às vezes muitas Esse é o pessoas se convertem propósito, dentro né? da igreja, mas em algum lugar elas ouviram sobre Sim. Cristo para poder chegar até uma igreja. Alguém convidou essa Sim. pessoa para ir ouvir a palavra e vocês estão fazendo isso de uma forma até numa escala maior do que eu chegar num lugar e falar para uma pessoa, né? Um evento desse dá visibilidade para o trabalho de Deus, assim, numa proporção muito maior. E isso é incrível. Sim, por muitas vezes nós estamos em algum lugar, só de fato de nós estarmos coletados e eles verem, né? Águias de Cristo, chama a atenção e as pessoas vêm até nós muitas vezes, né, amor? Sim. Perguntando, nossa, mas existe isso aqui em Marília? Né? Existe isso, né? Eles nem sabem que Existe um motoclube cristão. A gente existe, ali a gente já aproveita a oportunidade, já evangeliza, já fala de Jesus, já convida para o nosso evento, porque realmente é algo que as pessoas às vezes sequer imaginam, né? Sim. Fica com essa imagem mesmo do cristão, ser aquela coisa de um formato só. Sim, Né? E o interessante é que assim, só para a gente poder dar uma complementada, o Águias de Cristo, ele não é uma igreja. Né? A gente deixa bem claro Muito isso. importante Todos falar têm que ter a sua própria igreja, né? Ou não é uma igreja. Ele é um ministério que é um braço da igreja. Né? A qual igreja? O Motoclube Águias de Cristo não pertence a igreja nenhuma. Tanto é que ele é interdenominacional, ou seja, qualquer pessoa de qualquer igreja evangélica pode participar, sim, do Águias de Cristo. Não tem só da igreja A, B, C, B, não tem. Qualquer pessoa pode participar do Águias de Cristo. Desde que seja membro de uma igreja. Desde que seja Sim. membro de uma igreja evangélica. E também, assim, o Águias de Cristo, ele se filia a uma igreja, se afilia à igreja para poder estar fazendo o evento, poder estar ajudando no evangelismo daquela igreja também, mas ele não é pertencente àquela igreja, né? Igual nós iremos fazer na Alvo, o pastor Valdir, né? Um abraço, pastor Valdir, que cedeu o espaço para a gente ali com tanto amor, falou, não, pode fazer aqui, abraçou a causa, ficou super empolgado com o evento, entendeu? E nós vamos fazer lá, assim como nós fizemos também na Presbiteriana, o pastor Carlos também abraçou a causa também. E uma coisa interessante sobre o levar o evangelho além da igreja, é que a Paloma falou, aonde a gente vai, as pessoas procuram. E o que é o nosso lema? Você colocou o colete, você saiu de moto, você está em serviço. O evangelho, a Bíblia já nos fala para nós estar em serviço em 24 horas, né? É ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas a gente tem um costume de falar lá no Águias. Fala assim, colocou o colete, você está em serviço. Então, se você parou num posto de gasolina, você pode orar para uma pessoa. É claro que nós não vamos ser evasivos, ou deixa eu orar por você, não. Mas a pessoa se interessou, a gente faz a pergunta, A gente você percebe aceita uma uma abertura, oração? né? E não tem uma pessoa até hoje que negou uma oração. Não aceita, a gente vai lá, ora pela pessoa, abraça aquela pessoa. Às vezes a pessoa não precisa nem de uma oração só, às vezes é só de um abraço. Então, assim, a gente sempre está em tempo e fora de tempo, furou o pneu. É uma oportunidade da gente poder falar para o borracheiro de Jesus. Tem uma história, inclusive, do pastor presidente mundial, que ele estava com uma Harley Davidson, estava indo para o Nordeste, né? E aconteceu um problema na moto dele, e ele parou na borracharia. E ali, do tempo que ele ficou esperando uma peça ali para chegar, várias pessoas se entregaram na vida a Jesus pela palavra que ele levou, por causa que a moto dele quebrou. Então, assim, se a nossa moto quebra, é uma oportunidade de a gente falar de Jesus para alguém. Não é motivo para a gente se entristecer. É aquele negócio que você falou. Fala assim, é o plano B. Qual que é o plano B? Opa, vamos arrumar a moto, vamos falar de Jesus para alguém. E só colocando um pouquinho mais sobre o pertencimento, aconteceu esses tempos atrás e é bem legal. Essa fraternidade que nós temos entre nós, essa família que o motoclubismo tem. Um cuida do outro, né? Igual esse dia nós íamos num evento em Pederneiras e quebrou a moto de um dos integrantes. Volta todo mundo. Se um não fica for, o ninguém resto pra não trás. vai. Inclusive ele falou assim, ó, não, vai vocês, eu vou lá, volto com o fulano aqui para poder arrumar a moto. Eu falei, não, filho, vai voltar todo mundo. Então volta todo mundo. Você entendeu? Não tem assim, deixar ninguém ficar para trás. Então, assim, também não tem, é importante a gente frisar, não tem aquele negócio assim, tem que ser moto grande para participar do motoclube. Isso é muito importante. Porque as pessoas vê e falam assim, poxa, eu só vejo motona. Não tenho condições de participar. Não tenho condições de participar porque eu não tenho motona. Não tem descrição de moto. Você pode ir com a sua Titan, você pode ir com a sua Bis, você pode ir com a sua Harley Davidson. Tem um membro do nosso motoclube do Águias de Cristo, que ele é de Bauru, mas ele é filiado em Marília. Ele tem uma Goldwing, acho que é 140 mil reais. Você entendeu? Ele tem, mas tem pessoas que têm uma Titan. Você entendeu? No motoclube, a moto é um detalhe para nós chamarmos as pessoas para Jesus. O importante é a pessoa. Esse é o importante. Então não importa o tamanho da sua moto. Cola com a gente, vai ser amado, respeitado e abraçado. bem-vindo. E é isso aí, bora pra cima. A Bíblia fala que é pra gente andar em novidade de vida. Vocês põem a Bíblia debaixo do braço,
sobe em cima da moda e de 2 rodas vocês transbordam Cristo para as outras Amém. pessoas. Sim, A gente quer bichinha tá até parabenizar vocês. Amém. Ele trouxe a Bíblia, coitadinha. É sinal Ela que fica você no lê. baú. Sinal que você lê, que você usa Essa ela. daqui, ela fica no baú da moto. Ah lá. Nós temos, né, saindo, tem que ter a Bíblia, não pode Tem ser que ter sem a Bíblia, né? isso mesmo. Ela fica no baú da moto, bichinha. E a gente quer Remendada. parabenizar vocês pelo evento. Eu vou estar lá. Você vai, Cris? Eu vou estar lá, Eu vou lá. com a minha moto. Serão isso aí bem-vindos. mesmo. Não sei com uma ou com duas, porque nós temos, né? Meu marido tem moto e eu também. Vamos com as Os duas. dois Vai andamos. cada um com uma. Vai cada um com uma. Isso mesmo. Então, gente, dia 19, às 14h30 ou às Começa às 14h? 14. Às 14 horas, você não pode perder esse evento lá na Igreja Alvo, no final ali da Avenida Esmeralda, Sim. ali, né? Perto do posto. Tem um posto de gasolina logo depois, né? pouquinho antes ali do é posto. bem atrás do posto. É. ali na Avenida Esmeralda. Gente, não percam esse evento que vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para a vida das outras pessoas que estarão lá. Se você conhece alguém que curte moto, ou que não curte moto também, chama essa pessoa pro evento para ouvir da palavra de Deus, ouvir os louvores, para pular lá com a gente também, Sim. para participar dos brindes, do coffee break, ouvir um pouco da palavra de Deus. Vai ser transformador para sua vida, né, Cris? Vai ser. Sim. Deus estará naquele lugar certamente, certeza. né? Cuidando das vidas que estão lá, Com certeza. cuidando para que tudo ocorra bem com o evento Sim. e também transformando as vidas das pessoas, que é o que mais importa aqui, né? Sim, Amém. graças a A Deus. gente chegou no final do episódio, infelizmente. Vocês Ai, viram que passa uma tão hora, rápido, né? uma hora passou A gente muito nem rápido. Uma sente, hora. né? Já deu uma Passa hora. rápido, né? Vai ter uma convidada aqui que vai ter que fazer parte 2, né? A pastora Salônica. Vai Foi ter que fazer, fantástico foi o episódio fantástico. dela, mas não conseguimos abordar todos os assuntos. Na verdade, a Cris que estava, porque eu estava operada. Nós vamos fazer parte 2. Então, várias pessoas a gente vai ter que chamar de novo para continuar os assuntos, para falar de outros temas também. A gente quer agradecer a vida de Bacana. vocês. Muito obrigado pela disponibilidade. Amém. De estar A gente que aqui. Estamos à agradece a disposição. Nós estamos oportunidade. torcendo e criando muita expectativa para esse evento, Amém, para vai ser abençoar as incrível. nossas vidas, a vida de outras pessoas. E fica o nosso convite para você, dia 19, então, às 14 horas, lá na Igreja Alvo. E você não pode deixar de curtir esse episódio, compartilhar com outras pessoas, comentar, por que não? Seguir a gente lá no Instagram, no TikTok, né, Cris? No YouTube também, que é onde vai estar disponibilizado o episódio completo, porque no TikTok e no Instagram a gente faz os cortes, manda lá, te chamando para você vir pro YouTube assistir o episódio completo, né, Cris? Exatamente. E tá ficando incrível, gente. Sim, a gente tem conseguido tocar em assuntos tão importantes, que mexem tanto com a vida das pessoas, Legal. e temos tido muito feedback positivo, assim, de que aquele assunto tocou na pessoa, que tratou ali uma dor, uma ferida, ou esclareceu uma dúvida que ali algumas pessoas tinham nas questões jurídicas, ou até mesmo aqui, como a gente abordou dos seguros, por exemplo, que eventualmente Sim, a pessoa não tem esse conhecimento, né? Ou Então, a relacionado gente também tem à saúde mental. a saúde né? mental, É que então a gente tem tido. um pouco de cada coisa, né, Cris? A gente fez um mix aqui, É. cada um trazendo aquilo que tem para contribuir para o reino. Então, Legal. ela trouxe Legal. a profissão dela, que é com relação à psicanálise, eu com a questão jurídica, e a gente traz também a nossa experiência de vida e o convidado com aquilo que ele puder contribuir Sim. para aquilo que é mais importante, que é... A gente tem visto um mundo tão destruído, né? E assim, eu não vejo outra forma da gente conseguir a transformação das pessoas, senão através da palavra e do cuidado do ser humano. Então, aqui é uma forma de cuidado, né? A palavra, ele quando, dependendo de quem está aqui, às vezes traz ali algum texto mais embasado, né? Hoje nós não temos nenhum pastor aqui, das outras vezes a gente teve. Então, aí traz ali um texto bíblico propriamente, mas aqui a gente está para tratar mesmo, para trazer os assuntos e também aberto para que as pessoas que estão assistindo, coloque lá seu comentário, traga ali alguma coisa que a gente possa ajudar, possa contribuir com a tua vida. Está aberto esse canal para você colocar ali o seu questionamento, a sua dúvida, ou contar um pouco da sua história, para que a gente possa compartilhar e talvez isso sirva também para ajudar a vida de outras pessoas. É isso. É isso aí, Show a de gente se bola. vê no próximo episódio. Vocês se despedem do pessoal, por favor. Termina despede com o primeiro, meu amor. convite. A gente está muito grato por esse momento de estar aqui com vocês, agradecer a cada pessoa que vai estar nos assistindo e estamos aqui disponível para outros podcasts, outros momentos de conversa. Sim. Então, a gente queria agradecer pela oportunidade, né? A gente estar podendo trazer um pouquinho mais de Cristo através do motociclismo aqui juntamente com vocês.
E agradecer a todos os membros do Motoclube, né? Que a gente não faz isso sozinho, tem uma equipe extraordinária que está com a gente. Inclusive ficar intercedendo. E ficar intercedendo. Nós, tem os brasionatos que estão entrando agora também. Amo eles de paixão. E eu queria, assim, aproveitar que nós estamos se despedindo. Quando você encontrar um Águias de Cristo na rua, você passou a ver aqui alguém coletado, eu queria propor isso para as pessoas que estão assistindo em casa. Se você vê uma pessoa com o colete de Águias de Cristo, saiba que ali tem um homem, uma mulher de Deus pronto para orar por você. Então, se você estiver precisando de uma oração, estiver precisando de uma palavra de Deus, e você vê alguém coletado, pode conversar com essa pessoa que você vai ter uma oração e você vai ter uma palavra de Deus naquele momento. É para isso que nós estamos servindo. Né? E eu queria deixar também o Facebook também do Águias de Cristo, né? O Instagram, perdão. Facebook nós não temos, o Facebook do Águias de Cristo ainda. Nós estamos reformulando, mas nós temos o Instagram. Procura lá Águias de Cristo Marília Oficial. Lá tem todas as fotos dos eventos, dos passeios, das programações, está tudo lá gravadinho, certinho. E nós queremos agradecer e que Deus abençoe a todos. E é a primeira de muitas, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Um abraço, uma boa tarde, boa noite ou bom dia pra você, dependendo do horário que você estiver assistindo esse episódio, viu? Muito obrigada. Esperamos vocês aqui no próximo episódio.